A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo, minha irmã, bom dia a todos. Nessa manhã se inicia mais uma vez a programação Pão da Vida. Já agradeceu o Senhor pela vida de hoje, pelo fôlego? Agradeço o Senhor, porque nesta manhã nós estamos aqui para propagar a palavra do Senhor. E está aqui cooperando conosco, nosso irmão, querido evangelista Breno. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Todos, espero que todos estejam bem. Bem-vindo a mais uma programação. Nesta manhã, meu irmão, nós vamos estar recebendo aqui o alimento diário, a palavra do Senhor que estará sendo transmitida através do nosso irmão evangelista Breno. Mas também teremos o momento do clamor, a qual o nosso irmão, o nosso presbítero, o irmão Anderson, vai estar orando por nós. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. A paz do Senhor Jesus Cristo a todo que nos ouve nessa manhã, amém? Amém. Então vamos para a palavra, vamos se alimentar da palavra do Senhor. Pegue sua Bíblia, meu irmão. Com você, meu. Amém. Responsabilidade bem grande, estar do lado de um profeta abençoado, glória a Deus. João, Evangelho de João, no seu capítulo de número 4, e no seu versículo de número 13, vai dizer assim: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Essa palavra é maravilhosa e o contexto também é maravilhoso. Jesus, ele decide ir para um caminho que não era recomendado ir, né? Jesus, ele prefere ir para o caminho que todos evitam ir por causa do evangelho, por causa de uma missão. E quando ele não vai com os discípulos, ele vai sozinho. Ele manda os discípulos ir comprar comida e ele vai sozinho. E o interessante é que ele vai num horário que não era o costume da época, ir pegar a água do poço. Ele vai até o poço e não era um horário adequado para se poder pegar água, né? Mas, mesmo assim, tinha uma mulher que estava lá e ela estava pegando água dali. E Jesus começa a conversar com ela, né? E ela, de repente, descobre que ele é judeu. E judeu não poderia estar ali, por isso que não era recomendado passar ali por Samaria, né? E o interessante é que, mesmo assim, Jesus vai lá e conversa com ela. E quando ele conversa com ela, ele ele profetiza para ela, né? Essa passagem aqui, que mais daquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte d'água que salte para a vida eterna. E quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu tentei aplicar ela na minha vida particular. Porque muitas das vezes nós passamos dificuldades, nós passamos vales, e muitas vezes esses vales estão secos, e nós olhamos para um lado e para o outro e a gente pensa que não tem água. A gente pensa que não tem água, porque muitas vezes nós passamos por tribulações muito pesadas, muito fortes, que a gente olha e não vê solução. Mas quando Jesus fala dessa água que nunca terá sede, aí que eu lembro também do Salmo, que fala, elevarei meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ou seja, o que eu entendo aqui, eu quero transmitir para os irmãos, é que quando nós buscamos a palavra do Senhor, quando nós buscamos o Senhor, Ele vem refrigerar, né? Ele vem neste vale, Ele vem nessa nossa angústia, Ele vem trazer refrigério. Ele vem apaziguar. Muitas vezes nós pensamos, ele vai apaziguar, ele vai resolver os problemas. Não, ele vai dar refrigério para nossa alma, ele vai dar uma injeção de ânimo para nós conseguirmos enfrentar. Porque muitas vezes nós pensamos que isso vai fazer a gente sair do vale, vai fazer a gente sair da provação. Mas não, Deus, ele fortalece a gente para nós vencermos isso. Eu lembro muito bem de 2 Crônicas 20, vai falar de Josafá, né? Eu até mencionei isso aqui esses dias na igreja. Quando Josafá ele recebe a notícia da multidão, né?
ele começa a clamar ao Senhor, né? E tem um clamor muito lindo ali. Ele começa a clamar ao Senhor e ele começa a fazer todo mundo também, até os animais, a jejuarem. E o interessante é que ele clama ao Senhor e o Senhor responde dizendo que essa peleja tu não terás que pelejar. E eu já vi muitas igrejas dizer isso, né? Ó, meu irmão, essa peleja tu não terás que pelejar. Mas esquece de ler o contexto embaixo, que Deus manda eles mesmo assim ir, né? O interessante é que essa fonte, ela nunca vai se acabar. Eu creio que a força de Deus nunca vai se acabar. Nunca vai se acabar sobre a minha vida, nunca vai se acabar sobre a sua vida. É a força do Senhor. Muitas das vezes nós queremos o milagre, nós queremos o impossível, o improvável, mas o que Deus quer para nós nessa manhã é essa fonte, né? Essa força nunca vai se acabar. E para fechar a história de Josafá, ele vai e ainda ele é ousado. Deus não manda ele colocar os levitas na frente, né? A ousadia dele, né? Ele vai e coloca os levitas na frente. Imagino, né? Os levitas ali com medo, tremendo, mas mesmo assim, a palavra vai dizer que eles clamam em alta voz e aquela multidão que vinha contra eles guerreiam entre si e morrem todos, né? E o interessante também, que se a gente for pegar esse contexto, a gente vê que aquela multidão foi um bem para eles. Por que, Brento, foi um bem? Porque depois eles demoram 3 dias para pegar as bênçãos, né? Ali, seja o ouro, ali as armaduras, né? As riquezas que estavam ali, né? Deus estava provendo para eles. E aí é outra coisa também que eu quero trazer nessa manhã. O vale não é para nos matar. Nós pensamos que o vale vai detonar a gente, que o vale, eu não aguento isso, jamais Deus vai permitir você passar por algo que você não suporte, né? Mas isso vai acabar minha vida, eu não aguento, mas aguenta. A fonte de Deus, ela está dentro de você, né? Ela não vai se esgotar, a força do Senhor não vai se esgotar. A gente olha para um lado e para o outro, não vê saída. Tem saída sim, é o nosso Senhor Salvador Jesus. Ele nos dá força, ele nos dá graça. E neste momento, você tem que ter bom ânimo, assim como ele foi com Josué, ele vai ser com você também, ter bom ânimo, porque isso não vai se acabar. A gente pensa que passar uma prova, nós vencemos, a outra parece, não, já passei uma, Deus não vai resolver essa. Ou então a gente passa por provações tão grandes que nós pensamos que Deus não vai operar. Ele vai sim, ele é a nossa força, né? O impossível, ele resolve, mas o possível nós resolvemos. E aí, para a gente resolver, ele vem sempre trazer força para nós. Então essa fonte, ela não vai se acabar. Amém? Essa mensagem que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Amém, meu irmão. Você falando aí essa palavra abençoada, eu já fiquei aqui já pensando já sobre essa fonte, né? Essa bênção do Senhor, né? De inesgotável, né? Não se acaba, né? Muitas das vezes podemos achar que Deus, quando está abençoando uma outra pessoa, Senhor e eu, né? Não vai abençoar nós, né? O Senhor tem a bênção para todos. E a gente lembra na semana passada, quando o irmão trouxe lá sobre Filemão e Paulo na prisão, você vê a palavra de Deus, assim como foi a samaritana, né? Aquela moça que era de Samaria, quebrando todos os protocolos, foi lá e salvou ela através da palavra. Em meio às cadeias também estava a palavra do Senhor, né? Você vê, Senhor, mas você vai abençoar ela? E eu não tenho a bênção, vai acabar. Esse Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso. Ele tem bênção para nós, tem bênção para você, tem bênção para todo mundo. Mas é como o irmão trouxe, né? O Senhor, quando ele vem até nós temos que reconhecer o Senhor como Salvador e entregar a nossa vida para Ele. Como o irmão trouxe a semana passada, o Senhor vai mudar a história. Pega lá na programação, busque lá a mensagem a qual o presbítero trouxe, o Anderson Ventura, você vai ver que Deus ele mudou a história de muitas pessoas. E na nossa vida é assim. Ele vem até nós e ele muda. E a bênção dele não acaba. E o interessante também, só para complementar, Amém, meu a gente pensa que não serviu para nada isso, mas ele quebrar esse protocolo, a gente vê que depois ela acaba sendo uma grande missionária lá em Samaria. Verdade. Deus já tinha uma estratégia, já tinha um plano para a vida dela e para as outras pessoas também, né, por causa disso. O improvável Deus faz provável, né? Eu vou deixar o nosso presbítero Anderson Ventura orar por nós, orar por você, irmão. Se você tem um ente querido, uma pessoa a qual você
deseja que ele esteja recebendo essa oração, coloque ele no seu coração, no seu pensamento, que o nosso irmão vai estar orando. Bom dia novamente, meus irmãos. Continuação da palavra aí do nosso evangelista Brendo. Às vezes a gente acha que Deus vai nos tirar do fronte da batalha, né? Mas é dentro da fornalha, né, irmãos? Como está lá escrito no livro de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego foram libertos e salvos dentro da fornalha. Então a oração vai para aqueles que hoje acham que não tem mais solução. Soberano Deus, eterno Pai, Deus santo e poderoso, aqueles nossos irmãos que nessa manhã se encontram, Senhor, dentro da fornalha, Pai, mas pela confiança que ele tem no teu nome, Pai, eu creio, Pai, que o quarto homem, Senhor Jesus Cristo, vai aparecer naquele lugar, na vida de cada um que nessa manhã confiou a sua vida ao Senhor, e eu creio que vai ter salvação para a vida dos teus filhos, Pai, mas dentro da fornalha, daqueles que creem no nome santo do Senhor Jesus Cristo, haverá salvação, e o que o Espírito Santo de Deus traz cura para o teu filho, traz libertação, traz, Senhor Jesus Cristo, aquela porta que seu filho tanto pede de emprego, Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha visitar, Pai, cada um nessa manhã em teu lar, para a honra e glória do teu nome, amém, Deus. Amém, meus irmãos. Como foi falado sempre, aperte o sininho, compartilhe essa mensagem, interaja conosco, tire as suas dúvidas, mande suas perguntas, que na medida do possível estaremos sempre respondendo as perguntas. Amém? O grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus permaneça hoje e para todos sempre sobre nossas vidas. Todos nós dizemos, irmãos, Amém.